Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em todo o tempo da nossa vida. Eu gostaria de ler com você hoje o Salmo 124, dando continuidade à nossa série que temos chamado de Os Cânticos dos Degraus. E o Salmo 124, ele nos diz assim: Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa ao dente deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo de Davi, salmo de uma pessoa que sabemos teve e experimentou um relacionamento íntimo com Deus, e na própria experiência da sua vida como rei, como militar, e também como pastor de ovelhas no início da sua vida, percebemos que este homem teve esse grande privilégio desse relacionamento com o Senhor. E aqui este salmo, claro, escrito muitos anos antes do exílio babilônico, e agora encaixado nessa estrutura, nessa coletânea, traz também para nós esse sentido da nossa caminhada rumo ao Senhor. Subir os degraus ou os montes para chegar a Jerusalém, para chegar ao templo, para chegar à presença de Deus, deixando para trás o pecado, a maldade, o sofrimento, a ignomínia, as perseguições. Tudo isso faz parte ou fazia parte do itinerário dos crentes do Antigo Testamento que buscavam a presença do Senhor. E nessa busca pela presença do Senhor, há um elemento que deve ser sempre considerado. Alguém já disse que o caráter principal do cristianismo é nos dar uma certeza de uma relação e dependência profunda com Deus. Essa dependência de Deus é que faz valer e dar sentido a toda a nossa experiência de vida cristã, a todo o nosso caminhar com o Senhor. Isso nos é interessante porque esse salmo expressa isso. Do versículo 1 ao versículo 5, Davi vai se dar conta de algo que lhe aconteceu, algo da sua experiência, algo do seu cotidiano e da sua vida. E qual é esta ideia que ele nos transmite? Simples. Que a nossa força nada pode diante dos nossos inimigos. Israel sempre foi uma nação pequena diante dos outros povos existentes ao seu redor. Israel sempre esteve cercado de povos muito maiores e muito mais fortes. Toda a história de Israel, enquanto uma relação entre inimigos, é marcada pelo conflito, é marcado também pela falta de, como poderia dizer, uma falta de equilíbrio. Israel sempre era menor, sempre foi menor. No entanto, apesar disso, Davi vai dizer, se não fosse o Senhor, é uma tradução que nós temos na Nova Versão Internacional, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos sucumbido.
Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os inimigos nossos se levantaram, seria como um turbulento aguaceiro passasse sobre nós e nos destruísse. Não teríamos forças para vencer. Então, ao reconhecermos a nossa incapacidade da luta contra os nossos inimigos cotidianos, o pecado, a maldade, o diabo, as forças espirituais do mal nas regiões celestes que agem contra aquilo que cremos e contra a nossa existência. Se nós não reconhecemos que o Senhor é o único que pode nos livrar dos nossos inimigos, nós seremos destruídos. Quando reconhecemos a nossa impotência diante dos perigos que nos cercam, nós devemos olhar para o outro lado e reconhecermos a onipotência daquele que está ao nosso redor e destrói, leva para longe os nossos inimigos. Temos vivido tempos difíceis e não é raro ouvirmos e voltarmos a nossa atenção para o livro do Apocalipse. Mas quando você começa a perceber do capítulo 12 até o capítulo 20, cada um dos inimigos do Senhor serão destruídos até que nenhum mais exista. Devemos conservar nesse instante a certeza da esperança de que o Senhor está nos guardando. No entanto, não apenas crermos e esperarmos no Senhor faz parte da nossa caminhada. É importante perceber que do versículo 6 ao versículo 8, Davi se volta ao Senhor com aquele tipo de salmo que parece ser mais próprio dele, o salmo de louvor. Ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus, porque ele reconhece que a sua vida só seria salva pelo Senhor. E a pergunta que ele se faz é como agradecer. Talvez seja redundante, mas se agradece agradecendo. Se agradece celebrando. Se agradece louvando ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E aí ele vai dizer, bendito o Senhor, ou abençoado Senhor, maravilhoso é o nome do Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele. Não nos deu como presa aos nossos inimigos. Antes, nós éramos como pássaros pegos numa armadilha, pegos num alçapão. Mas o que Deus faz não foi simplesmente abrir o alçapão. Não foi simplesmente desvirar a arapuca, mas foi quebrá-la, destruí-la, para que os nossos inimigos não voltem a nos dificultar a vida. E é por isso que Davi celebra o Senhor. É por isso que Davi reconhece o poder do Senhor. É por isso que Davi enaltece aquele que é o seu socorro. E novamente aqui vemos uma expressão reutilizada, o Senhor, Criador dos céus e a terra, aquele que chama do nada todas as coisas. É aquele Deus onipotente que pode fazer tudo o necessário para a nossa salvação, para o nosso socorro, para o nosso cuidado. Às vezes percebemos que aparentemente não somos respondidos. Principalmente quando a morte nos assalta, a enfermidade nos assalta. E tempos como estes nós pensamos muito nisso. No entanto, precisamos saber que até mesmo a morte, para mim, para você, ela é uma aparente derrota. Porque nós sabemos e nós cremos
que quando os nossos olhos se fecharem para este mundo, eles serão abertos na presença do Senhor, diante do seu trono, com os braços do Senhor Jesus Cristo abertos, nos recebendo e nos apresentando a Deus Pai, sendo-nos dado então a visão santa da presença do Senhor. Isto sempre vai ser vitória, sempre vai ser o nosso ganho. Por isso que Paulo vai dizer que tanto faz viver ou morrer, porque viver e morrer, vivemos e morremos para o Senhor. E em tudo haverá o socorro de Deus em nossas vidas. Que nesse tempo possamos aumentar e construir a nossa esperança no Senhor, reconhecendo a nossa dependência dEle, e nos alegrando nele, nos alegrando na sua ação e no seu agir em nós e por meio de nós. E que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar. Deus bendito, nós te rendemos graças, Pai, pelas nossas vidas, pelo Teu consolo, pela Tua presença ao nosso lado, que não nos tem dado, Deus, como presa ao dente dos nossos inimigos, ao contrário, nos tem livrado. E nos livrará, Deus, de todos eles, incluindo a morte, porque ela não mais tem domínio sobre nós, porque estamos em Cristo e nele somos nova criação, nova criaturas para a sua glória, um novo povo que vive para a obediência ao Senhor e o serviço ao Senhor. Ensina-nos, Deus, viver essa dependência de Ti. Ensina-nos, Deus, vivermos essa dependência, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia. E que em todas as coisas, Pai, possamos ter a experiência dessa dependência de Ti. Dá-nos, Deus, a Tua graça nessa nova semana que começa. E que em tudo o Teu nome seja glorificado, para o bem do Teu povo, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que Deus nos dê a sua graça hoje e sempre. Um grande abraço e até a próxima.